Oi gente, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre ortografia. Orto significa correção, corrigir, daí vem ortoépia, daí vem ortopedista, e grafia é escrita, né? Então, correção da escrita. A ortografia é um sistema de representação da escrita de uma língua. Ele não é perfeito porque a nossa ortografia não reproduz fielmente a fala, tá? Daí a gente diz que ele é convencional, ou seja, ele respeita algumas convenções que são estabelecidas ou pela fonética, que é o som, né? Ou pela etimologia, que é a origem das palavras, ou mesmo por uma tradição cultural, tá bom? Então daí a gente vai tratar agora de alguns problemas da ortografia, os principais. Por exemplo, eu tenho esse conjunto problemático aqui, ó, X ou CH. Qual será dos dois? Vamos falar primeiro do X, né? Tá. Não que a gente possa falar claramente e com certeza absoluta que existem regras ortográficas. Não existe. O máximo que a gente pode chegar em algumas convenções e ainda assim elas são muito falhas, tá? Então eu uso regras aqui entre aspas. Falhas por quê? Porque tem exceções. E isso que aborrece muita gente, né? Você aprende ortografia, gente, ou verificando qual palavra te soa melhor ou parece melhor escrita, e isso envolve a memorização, isso envolve leitura. É com leitura que você consegue descobrir se uma palavra é escrita de um jeito ou de outro, tá? Isso que eu vou fazer aqui é só um macetezinho. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar aqui com algumas palavras, das mais simples, das mais complexas, que costumam cair em concursos militares, vestibulares e tudo mais, tá bom? Em relação ao X, eu posso dizer que normalmente ele vem depois de ditongo. Lembra que a ditongo é um encontro vocálico na mesma sílaba, né? Se você não lembra o que é ditongo, volte lá na aula de fonética, que lá eu explico isso aí. Posso colocar aqui, por exemplo, feixe, ameixa, posso colocar caixa, peixe. Em todas elas, quando eu separo a sílaba, o encontro vocálico permanece na mesma sílaba, tá? Permanece. Aqui eu cortei no lugar errado. Isso que caracteriza um ditongo. Aí tem uma vogal e uma semivogal. Nesses casos aqui, posso ter também o contrário. Uma semivogal e uma vogal. Se não lembra disso, volte lá para a aula de fonética. Então, geralmente, normalmente, depois de ditongo, eu vou usar o X, tá bom? Outro detalhe. Também posso usar X, costumo usar X, depois de EN inicial, tá? Iniciando a palavra. Por exemplo, aí vem aquelas mais problemáticas. Enxoval, aí vem também enxovalhar, enxada, temos também enxame, enxaqueca. Tem exceção? Tem. Infelizmente, temos duas exceções, tá? A primeira delas é o caso do verbo encher e seus derivados, né? Como assim derivados? Preencher, por exemplo, é um derivado de encher, tá bom? Ele, apesar de ter a sílaba N inicial, a sílaba seguinte começa com CH. A outra exceção que nós temos aqui é a palavra encharcar. O que acontece em encharcar? Aí eu tenho a junção do prefixo em, ou seja, ele não faz parte do radical da palavra, tá? E charco, né? Charco, aquela mistura de terra e lama que acaba gerando uma depressãozinha, um buraco, tá bom? Encharcar. Juntou o prefixo com o radical de charco, formou um verbo. São essas duas exceções, até onde eu me lembro. Temos também o X depois da sílaba me, inicial também. Exemplo, mexerica, fruta, que aqui no norte nós chamamos de tangerina, lá para o sul
chama bergamota, né? Mexicana, mexeriqueiro. Mexeriqueiro vem de uma outra palavra que gera muita dúvida por aí, que é mexer. Mexer é com X, tá? Não confunda, olha aí a exceção, com mecha. Mecha de cabelo, por exemplo, que apesar de ter o ME inicial, a sílaba seguinte é com CH, tá bom? Por fim, nós temos algumas palavras de origem africana ou indígenas, tem até mesmo algumas árabes. A língua portuguesa tem muita influência árabe, provavelmente é daquele período em que os mouros, né, os muçulmanos, ocuparam ali a Península Ibérica. Certo? Ou africanas. Exemplo aqui, chavante é indígena. Temos também xingu, aqui com X maiúsculo. Temos caxambu, orixá, xangô, tá bom? Todas com X. E o CH? Quando é que eu uso o CH? Pois é, se o X quase não tem regra de uso, imagina o CH. CH você usa nos casos em que não se encaixa o X, tá? Os livros que eu uso como base, como referência, são a Gramática do Bechara, tanto essa quanto a escolar, tá bom? Uso também como referência o Novo Guia Ortográfico do Celso Pedro Luft, é bem cansativo, mas é muito bom. E tenho aqui também o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, que é excelente. Agora um outro problema em vista. G ou J? Vamos ao G primeiro. Bom, quanto ao G, a gente pode dizer que ele vem, claro, na verdade isso a gente pode dizer para o processo da ortografia inteiro, que você usa G em palavras derivadas de outras que já tem G. O S a mesma coisa, o X a mesma coisa, tá bom? Por exemplo, paralisar é com S ou com Z? Paralisar vem de paralisia, paralisia é com S, então paralisar também vai ser. Uma exceção para isso é catequese e catequizar, mas em geral essa é a regra que é seguida, tá bom? Então, palavras derivadas de outras que tem G. Por exemplo, nós temos aí o jogo ágil, que gera, né? Agiota, pedágio, por exemplo, tá bom? Temos também uns conjuntinhos que costumam ser escritos com G. Que conjuntinhos são esses? São finais de palavras, né? Ágil, égio, ígio, vamos lá pela lógica, ógio e úgio. Palavras com ágil, já coloquei aqui, pedágio, com G. Com égio, egrégio. Não vou tomar tempo aqui no vídeo colocando o significado de palavra. É interessante você procurar depois, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. Com I, litígio, um termo mais jurídico. Com ógio, relógio. E com úgio, refúgio. Pronto. Por fim, nós temos o G nos substantivos terminados em gen. Por exemplo, garagem. Temos exceção. Temos duas exceções. Pagem, pela uma questão etimológica, né? E lambugem, tá? Lambugem é interessante que tá aqui no Guia Ortográfico Livrinho Verde, que eu mostrei para vocês, do Celso Pedro Luft. Ele fala que o mais adequado seria lambugem com G, né? Ele coloca isso, tá? Mas ele marca lambugem com J como uma palavra oficial. Vamos agora a J.
Bom, posso dizer que a regra 1 do G também se aplica ao J, tá? Derivadas de outras palavras, né? Que tem J, claro. Por exemplo, laranjeira, que vem de laranja. Ajeitar, que vem de jeito, jeito com J. 2. Palavras de origem tupi, ok? Aí nós temos, deixa eu pensar, jiboia, genipapo. Temos também pajé. Por fim não, tem mais uma regra. Nós temos algumas formas verbais que no seu original, né, no seu infinitivo, são terminadas em jar. É o caso, por exemplo, de arranjar e despejar. O que significa isso? Ora, se arranjar, aqui ó, com esse final jar é com J, qualquer verbo derivado deste também vai ser com J. Eu arranjei, tu arranjaste, ele arranjou, tá bom? Despejar, a mesma coisa. Eu despejarei, tu despejarás. Tá? Essa regra aqui, na verdade, é bem simples. Por fim, agora sim, por fim, nós temos a terminação agi. Cuidado, não é o gen do G, tá bom? É agi. É o caso de laje. Algumas pessoas escrevem lagem, né? Traje. Temos também o traje. E esse é o emprego do J. Agora vamos falar desse conjunto aqui, ó. O uso do S, do C, do cedilha, do SC, do SS ou do X, tá bom? Como assim do X? Já não falei do X? Lembrando, todo isso aqui é o mesmo conjunto fonético, tá? Essas letras aí, ou encontros de letras, né, que a gente chama de dígrafo, com o som a gente representa por barra de S, tá bom? É dele que eu tô falando, não é o X com som de CH, que esse aí a gente já abordou. Vamos primeiro pro emprego do S. Vamos lá. Normalmente se usa depois de ditongo. Exemplo: coisa, lousa, maisena. Reparem que aqui o S também pode ter o som de Z, né? Fazão, mausoléu. Maisena é interessante porque a maisena, a marca, né? A marca lá do amido, ela é com Z, tá? Mas se eu tô falando da maisena, a substância, o produto ali, o amido de milho, é com S, tá? Até porque a marca eu escreveria com M maiúsculo, tá? Reparem aqui, ó, o ditongo sempre na frente do S, tá? Segunda regrinha, alguns sufixos. Se você não sabe o que é prefixo, sufixo, radical, coisas que eu tenho mencionado nessa aula, assista a aula de estrutura das palavras, tá? Recomendo também processos de formação de palavras que pode ajudar na questão da ortografia. Que sufixos? Nós temos, por exemplo, o sufixo oso, que pode ser no feminino também, né? No plural, oso, osa, né? O oso é um sufixo que indica um estado pleno, uma abundância, até mesmo um excesso, tá? Por exemplo, cheiroso, a abundância de cheiro, cheirosa, horroroso, pleno de horror, tá bom? Temos também o sufixo -se. O -se é um formador de adjetivos, geralmente adjetivo pátrio, tá? Exemplo, quem nasce no Paraná é paranaense, sempre com S. Quem nasce no estado do Rio é fluminense, com S. Por quê? Porque o sufixo é uma partícula fixa.
Não tem por que ter dúvida se é uma partícula fixa, tá? Temos também outros casos aqui, ó, o ex, no feminino exa ou isa. Esses sufixos aí, eles podem indicar título de nobreza, eles podem indicar origem, podem indicar profissão. Quem nasce na Holanda, uma mulher, né, é holandesa. Olha lá o exa. Na França, francês. Olha lá o ex, indicando origem. A esposa do marquês é a marquesa. O ex, exa, tá bom? Profissão do poeta, poetisa. Olha o isa aí, sacerdotisa, a mesma coisa, tá? Detalhe que hoje em dia nem se usa mais poetisa apenas, se usa também poeta para homem e para mulher, tá? Ultimamente os livros de literatura têm saído assim. Temos também outra regrinha aqui. As formas do verbo por e do verbo querer, que apresentam S também. Por exemplo, eu pus a chaleira no fogão. Tu puseste a chaleira no fogão? Certo? Eu quis inovar na decoração. Tu quisestes, vós quisestes inovar na decoração. E aí, por fim, nós temos palavras derivadas de outras que já possuem S. Por exemplo, temos lá casa, casinha, casebre, casarão, caseiro, análise, olha lá que é com S, que gera analisar, analista, analisado. Essa regra aqui é muito, muito importante. Agora vamos falar do uso do se, ok? O emprego do se. Uma regrinha só. Posso dizer aqui que verbos que são grafados, né, que são escritos com CED, originam substantivos e adjetivos com CESS. Por exemplo, vamos lá, um verbo com ceder. Ceder. Conceder. Retroceder. Esses três verbos aqui têm a partículazinha que eu falei acima, tá? Eles geram substantivos e adjetivos. A ação de ceder, né, é uma cessão, tá? Desse C inicial aqui que a gente está falando. Detalhe, como é que eu sei que isso aqui é SS e não um S só, né? É algo que a gente vai falar ainda mais adiante, mas olha só, se você escreve cessão com esse S aqui, não dá para você entender que esse S tem som de S, sim que ele tem som de Z, porque normalmente entre duas vogais, se você quer representar o som do S, você vai usar obrigatoriamente o SS, tá? Conceder aqui, ó, gera concessão. E retroceder gera retrocesso. Ok? Vejam lá a partícula CE, SS. Temos exceção? Temos uma, que é o caso do verbo exceder, tá? Que sob a forma de substantivo gera exceção. Com CE, cedilha, e não CESS. Agora o emprego da cedilha, ou C cedilha, né? Nós temos aí como primeira regra palavras de origem árabe, tupi ou africanas. Exemplo: açúcar. Olha lá, uma palavra do dia a dia, né? Mas tem também araçá, que é indígena, paçoca, que é africana, muçulmano,
Olha lá, muçulmano, que é árabe. Segunda regra. Normalmente a gente usa a cedilha após ditongo. Opa, bateu aqui com uma regrinha do S. Acontece. Daí vem a questão da memorização, né? Nós temos louça, feição, traição. Tem que memorizar. 3. Nós temos mais casos de sufixos aqui, tá? Que é o sufixo ação, pode ser também o sufixo são. Sufixo fica ali no final do radical, no final da palavra. Esses sufixos aqui, eles formam substantivos a partir de verbos. Por exemplo, forme um substantivo a partir desses verbos aqui. Formar, construir, demolir. Vamos lá. Se eu quero formar, eu quero fazer uma formação. Formei um substantivo a partir de um verbo. Se eu quero construir, eu vou fazer uma construção. Olha lá. Se eu quero demolir, eu quero fazer uma demolição. Também aqui com cedilha. Por fim, nós temos alguns sufixos, outros sufixos que não se encaixam nessa regra, que é o aça, pode ser aço também, tá? Issa, pode ser isso também. E ussa, pode ser usso também. Esses sufixos, eles costumam indicar ampliação, aumentativo. Exemplo, aumentativo de barco ou de barca, né? Tá? Pessoa muito rica. Olha lá, indica excesso. Dente muito grande. Pronto. Esses são os casos. Os mais importantes. Temos também o uso do SC, né? O uso do SC, bom, nesse caso não se inicia nem se termina a palavra com SC. O uso dele é totalmente etimológico. Ou seja, você tem que procurar a origem da palavra e essa origem vai indicar o uso do SC, tá bom? Que é o caso aqui do nascer, do crescer, da consciência, do descer. Não tem exatamente uma regra, também envolve aí a sua memorização. Quanto ao SS, também não existe nenhuma regra que explique por que o SS é usado. O máximo que eu posso dizer para vocês é o caso aqui, ó, que o SS precisa indicar o som de S, então tem que vir entre duas vogais. Então você não vai ter SS no início também, nem no final de uma palavra. Nascer, como se tivesse um I aqui na frente. Não, isso é um dígrafo. Se é um dígrafo, esse conjunto tem um som apenas, tá bom? Então não é o S com som de I e o C com som de S. Os dois vão ter um som, que é o som de S apenas. Continuando aqui, agora vamos falar de um outro problema da ortografia. S ou Z? Começando aqui pelo uso do Z, né? Já que do S a gente já falou anteriormente. No caso do Z, vou repetir aquela mesma regra: palavras derivadas de outras que já contêm o Z. Exemplo: juizado, juiz, juíza, ajuizar, todas com Z. Raiz, a mesma coisa, tá bom? A raiz e suas derivadas também, né? Essa regra é muito simples. Segunda regra, sufixos, ex, tem também o exa, que é no feminino. Diferente lá do ex e do exa, que indicam origem, nacionalidade, né? Profissão, esse ex e ex aí, eles indicam substantivos abstratos femininos, que se geraram a partir de adjetivos. Por exemplo,
temos aqui insensato. Insensato é uma característica, é um adjetivo. Estúpido é um adjetivo. Grande também é uma característica. Magro também. Então vamos concordar que tudo isso aqui é um adjetivo. Quando você quer formar abstratos a partir deles, quem é insensato é porque tem insensatez. Olha lá, insensatez. Aí vem o final. Final por quê? Porque é um sufixo. Sufixo vem no final, tá bom? Aí você tem insensatez com Z. Quem é estúpido é porque age com estupidez. Quem é grande tem grandeza, não necessariamente. Quem é magro tem magreza. Ok, agora quase acabando aqui o emprego do Z, nós temos como terceira regra o sufixo formador de verbo izar, tá bom? E aí nós temos o atualizar com Z. O atualizar é a mistura aqui, ó, de atual com o sufixo izar, formando o verbo. A mesma coisa acontece em legalizar, moralizar, por exemplo. Bem simples, né? Por fim, quarta regra aqui, nós temos os verbos terminados em usir. São poucos, tá? Os verbos e suas conjugações, né? Que é o caso do reproduzir, olha o final usir aqui com Z, que gera reproduzido, reproduz. Temos também deduzir, que gera deduziste, por exemplo. Outro problema da ortografia é ou i. Vamos começar aqui com o emprego do é. Estamos quase acabando. Primeira regra aqui, primeiro macetezinho, é que o é aparece nas formas dos verbos terminados em oar e uar. Por exemplo, abençoar, ok? Verbo terminado em oar. Aí, quando você conjuga esse verbo, por exemplo, algumas dessas conjugações vão ter o final em é e não em i, ok? Segunda regrinha, os ditongos nasais. Ditongos nasais, que é o caso de, aí não é comum você colocar o i, né? Que é o caso de pães, por exemplo, tá? De cães. Nasal porque uma parte do som passa pelo nariz. De põe, sempre com E. Temos exceção? Temos uma. Cãibra, que tem inclusive uma dupla ortografia oficial. As duas são consideradas corretas, tá? E aí nós temos, por fim, o prefixo ante, que significa anterioridade, que é o caso de uma coisa antes da outra, né? Que é o caso, por exemplo, esse exemplo é clássico, de antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, né? Ok? E aí vamos ao emprego do i. Quanto ao i, nós temos nas formas dos verbos terminados em air, em oer, olha lá de cima para não confundir, e o ir. Exemplo, sair, qualquer forma que venha do verbo sair vai ser escrita com i. Então você não vai escrever ele sai, tá bom? Não tem como. Sair, cair, moer. Olha que interessante, moer tem é, né? Mas as formas derivadas dele não, são com i. Retribuir. Olha, ele retribui ou ele retribui. Tá vendo? Agora você já sabe diferenciar.
Outro caso aqui, ó, o prefixo anti, opa, com i, o prefixo anti indica contrariedade, ação contrária. Não indica uma coisa antes da outra, não. Exemplo, antissocial, anticristo, ok? Por fim, nós temos o verbo criar e seus derivados. O criar todo conjugado, criação, que é um substantivo derivado de criar, criatura também. Para encerrar, a gente vai tratar agora do último problema no que se refere às letras, ao emprego das letras, que é O ou U. Mas eu vou colocar algumas palavras aqui que costumam gerar dúvida e aparecer em provas por aí, tá bom? Lembre lá da abolição da escravatura, em abolir, tem um R aqui no final. Boteco, comprido, diferente de cumprido, que é de cumprimento, né? Cumprir uma tarefa, por exemplo. Cobrir, engolir, focinho, mágoa, polenta, moleque, nódoa, lombriga, sotaque, zoeira, por exemplo. Vejam que não tem regra, né? O emprego do U também não tem. Aí eu vou colocar palavras que parecem um pouco com essas aqui, ou tem alguma relação, tá bom? Que são escritas com U e caem em provas por aí. Por exemplo, acudir, bueiro, cai bastante, bulir, tá? Vem de bullying, de implicar, né? Escapulir, curtume, cuspir, jabuti, já encontrei com O por aí, jabuticaba, tabuleiro, usufruto, ok? Agora, dê uma olhada na descrição do vídeo que tem exercícios, tem mais de 300 frases para vocês completarem. E não acabou, viu? A gente vai tratar agora de dificuldades da língua, que não deixa de ser também uma questão ortográfica.